Nós chegamos àquele momento mais do que especial do nosso programa hoje. E assim, eu gosto muito de falar sobre a palavra do Evangelho. Então, de fato, de verdade, é um momento muito especial para mim. Hoje nós nos propusemos a falar sobre uma temática. Eu gosto de colocar alguns títulos que vão servir de referencial para a nossa conversa girar nessa direção. Então, o tema de hoje é o poder da oração inverbalizada. Eu quero convidar a você que tem à sua disposição nesse instante um exemplar da Bíblia Sagrada, seja físico ou digital, não sei, para a gente ler as palavras de Jesus que estão em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 5. Está escrito assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que você precisa, o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar. Pai querido, nós estamos diante da Tua Palavra, nesse momento tão especial do nosso programa, e pedimos que fale ao nosso coração, que nos ajude a conhecer esta palavra e a recebê-la de acordo com aquilo que o Senhor propôs falar, para que nada se desvirtue, para que nenhuma vírgula se perca, mas que o teu nome seja glorificado por meio desta palavra em nossas vidas. Amém. Queridos, nós decidimos falar sobre o poder da oração inverbalizada, pensando que comumente, quando a gente fala sobre oração, a gente está falando exatamente em
uma ação de falar, ou seja, de verbalizar, de demonstrar por meio de palavras coisas, sentimentos, objetivos, sonhos, projetos, gratidão. Então tudo que você pensa, tudo que você sente, você procura representar por meio de códigos. Esses códigos são as palavras, são os verbos, são o modo oral ou escrito de comunicar, de falar aquilo que se propõe, aquilo que se deseja, aquilo que se intenciona, aquilo que se anela, aquilo que se busca. Então, quando a gente fala sobre oração, quando a gente fala sobre uma conversa com Deus, tendo a oração, a princípio, como um ato de conversar com Deus, a gente pensa imediatamente em que tipo de palavras a gente vai utilizar para ter uma conversa mais compreensível para Deus, né? Qual é o léxico que a gente vai usar? Como a gente vai montar as frases para poder conversar com Deus? E a gente aprendeu muito isso por meio de muitas pessoas, que uma oração dita de forma equivocada, que não atenda à expectativa de Deus, pode comprometer o seu pedido. Então muita gente tenta ensinar como orar corretamente, como orar de modo que você não crie dificuldades para receber uma bênção. Já cheguei a ouvir, não poucas vezes, alguém dizer: olha, se você vai pedir, por exemplo, um carro para Deus, você tem que saber pedir esse carro para Deus. Você tem que dizer qual é o modelo, qual é a cor, qual é o ano, quem sabe até o valor do carro, porque se você não pede assim, o que Deus vai fazer? Deus vai dar qualquer carro para você. Você está querendo, por exemplo, um Corolla. Deus vai te dar... Ô, gente, que carro eu vou dizer que é? Um carro inferior. Para não desprezar os carrinhos mais antigos, até porque o meu, né, não é tão novo. Então, assim, você aprende com algumas pessoas que a oração tem alguns segredos, tem alguns componentes verbalizados que são poderosos para fazer com que esta oração dê resultado. Aí você coloca Deus dentro de uma caixinha, né? Você coloca Deus dentro de um padrão esquisito e você fica tentando descobrir o que de fato vai agradar a Deus com palavras e qual é a palavra que verdadeiramente vai caber dentro daquela oração para que Deus não se confunda, para que Deus não se equivoque na hora de abençoar, de responder, ou como o próprio Jesus diz, de recompensar a minha oração. E aí a gente vai percebendo equívocos absurdos, né? Porque primeiro Jesus diz: olha, o Pai sabe tudo o que você precisa, necessita, antes de você abrir a boca. Então, nada que você diga, palavra que você use, modo de apresentar verbalmente a sua exposição, vai de alguma forma surpreender a Deus, ou vai mudar a vontade de Deus abençoar a sua vida, o seu coração, ou de responder a sua oração. Se Deus que você está apresentando aí é um Deus muito estranho àquilo que a palavra do próprio Deus apresenta a seu respeito. Então, primeiro, descarte logo esse modelo de oração. Então, qual é o modelo de oração? O que de fato é a oração? Como a ação diante de Deus e que tem um verdadeiro poder
de produzir para a gente uma resposta divina. É exatamente a oração inverbalizada. Se verbalizar é o ato de falar, de representar por meio de códigos ou de palavras aquilo que você está querendo dizer, inverbalizar é o contrário. É não utilizar códigos e não utilizar palavras para dizer nada. No entanto, essa parte inverbalizada da oração é o que a gente vai chamar de ação, comportamento, vida. É o que a gente vai considerar ser o que se faz e não aquilo que se diz. Então a parte verbalizada da palavra é aquilo que se diz, ou da oração é aquilo que se diz. E a parte inverbalizada da oração é aquilo que não é dito. Só que o que não é dito tem mais poder do que aquilo que é dito. E é exatamente isso que Jesus vai nos ensinar aqui. Ele vai nos ensinar que, diferentemente do modo como o que ele chama aqui de hipócritas representam o seu papel na sinagoga ou nas praças, a oração, antes de tudo, é um comportamento que tem muito mais poder do que aquilo que está sendo dito. Então, o que nós temos aqui para Jesus em todos os tempos, e depois Paulo compreendeu isso, é que culto não está dissociado de vida, de comportamento. Então, culto e comportamento não são ações dissociadas. Para os hipócritas, apresentar um culto, apresentar uma palavra ou fazer uma oração na sinagoga ou na praça exigia deles uma representação que estava dissociada da sua vida real, do seu comportamento. Então, para eles, as palavras, os termos que são utilizados, os léxicos, a forma como cada palavra é montada, o jeito de se expressar, a capacidade de convencer na oração que é feita a Deus, o público que está assistindo esse ser humano a fazer uma oração, para eles é isso que conta. E isso é uma presunção, porque Jesus disse, eles acham que pelo muito falar, eles serão ouvidos. Eles presumem, eles são presunçosos, quando eles pensam que é a ação verbalizada que tem o maior poder na oração, e na verdade não é. É a ação inverbalizada, ou seja, aquilo que não é dito com palavras, mas que é vivido, tem muito maior poder na oração do que aquilo que é dito com palavras. Então o que Jesus vai dizer aqui? Ele vai dizer o seguinte: a oração não é um espetáculo. A primeira coisa que você tem que aprender na oração é que o não fazer como eles significa muito. É o primeiro passo. Então, no texto, nós vamos ter Jesus dizendo: não sejais como os hipócritas, não useis de vãs repetições, não vos assemelheis a eles. Ou seja, a primeira realização no ato de orar é o não fazer desse modo e fazer daquele modo. Não fazer como os hipócritas, não realizar como os hipócritas, não transformar a sua oração diante de Deus num espetáculo, não tentar convencer a Deus por meio de argumentos, porque Deus não é impressionável. Você entende? Então seja a pessoa mais simples e com maior dificuldade de acessar os mecanismos linguísticos, ou seja, a pessoa que tem um imenso cabedal de palavras, de verbos,
o que vai contar na oração desta pessoa diante de Deus não é o número de palavras e nem como essas palavras têm beleza, têm significados que sejam demonstrados pelo saber humano educacional. O que vai contar é a sinceridade do coração dessa pessoa, a verdade que está sendo dita, porque o que ele está dizendo em oração é afirmando aquilo que ele é na vida. Ou seja, o culto não é dissociado da vida. Se você desculpe as expressões fortes que eu posso usar aqui essa noite, mas é para que a gente tenha uma boa compreensão do que eu estou dizendo. Se você é um canalha na vida, um mau caráter, um malandro, um espancador, um indiferente, uma pessoa de comportamento imoral, antiético na vida, aí chega dentro de um espaço de culto e tem uma boa retórica, faz uma oração bonita, representa bem o seu papel, digamos que você seja um líder religioso, mesmo tendo esse comportamento, você acha que está fazendo bem o seu papel. Por quê? Porque você está comunicando bem a palavra, porque você está atraindo a atenção das pessoas, porque você está convencendo as pessoas a acreditarem naquilo que você está falando, verbalizando. Mas na vida, você se comporta incoerentemente com aquilo que você falou, não valeu nada o teu discurso. As tuas palavras não valeram nada. É por isso que Santo Agostinho, quando ele interpreta o ide de Jesus, quando ele diz assim, ide, pregai o evangelho a todas as criaturas, e fecha aspas nas palavras de Jesus, vírgula, ele diz no final, ele afirma depois, se preciso, use as palavras. O que Agostinho estava dizendo? Ele estava dizendo que o que fala mais é aquilo que você faz, é o teu comportamento, vai falar muito mais do que aquilo que você fala. E é isso que é culto para Deus, é isso que é oração para Jesus, é vida que se vive antes de qualquer ação verbal, é a ação inverbal que tem o maior poder no ato de orar, é o que Jesus está dizendo. Então o que ele vai nos ensinar aqui? Ele vai dizer, olha, faça o contrário daquilo que não deve ser feito. Não faça o que os hipócritas fazem, não ore nos lugares onde eles oram, não faça representações como eles fazem. Então o que eles fazem? Eles gostam de orar nas sinagogas para serem vistos, e eles gostam de orar nas praças para serem vistos. Então a oração ou o culto desses cidadãos, desses sujeitos, é uma representação espetacular. Eles gostam de espetáculo para se apresentarem diante das pessoas. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar na casa de vocês, vão para o quarto de vocês, fechem a porta de vocês e orem em secreto. Então a palavra em secreto aqui pode não ser absorvido como literalidade. Ou seja, mesmo que você ore na praça, mesmo que você ore na congregação, mesmo que você ore no lugar de público, como por exemplo a gente ora com os nossos irmãos em dias de reunião, o que Jesus está dizendo com relação a orar secretamente é: não transforme o seu culto em espetáculo para ser visto pelos homens. Seja sincero, entre nesse lugar de intimidade, lugar secreto,
Secreto por quê? Secreto para que os homens não vejam. É você e Deus. É você e sua sinceridade diante de Deus. Pode ser até na praça. Porque o espaço físico não é o que importa. O que importa, na verdade, é o seu modo de se comportar diante de Deus. Está entendendo? Antes um pouco do texto, dos versículos que nós lemos, Jesus vai dizer, quando você der esmolas, por exemplo, você dê com a mão direita, mas esconda a mão esquerda às suas costas. Para quê? Para que a esquerda não veja o que a direita fez. Porque a intenção na doação não é a de aparecer, não é a de ser visto, não é a de receber elogios, de receber curtidas, de compartilhar no sentido de que você se glorie naquilo que você está fazendo. A intenção é realizar sem esperar compensações humanas. Porque a oração, o culto, a doação, a nossa forma de viver para Deus tem uma direção, tem uma vontade de apresentar, que é de apresentar a Deus e não aos homens. Você entendeu? Então, a oração inverbalizada é a oração que é feita sem palavras. É a oração não dita, é o nosso modo de viver, de ser, de existir, de compartilhar a vida diante de Deus e diante dos homens. Então Jesus vai dizer, não transforme a sua oração, a sua doação, o seu bom comportamento em espetáculo, filho. Apenas seja. Fique chamando a atenção dos holofotes, não seja. Porque Jesus disse, olha, a árvore é conhecida pelos frutos. Não é isso? Então, os frutos vão ser vistos de um modo ou de outro. Então você não precisa transformar a sua vida num espetáculo para que as pessoas vejam que você é uma pessoa legal, gente fina, pessoa boa. Apenas seja. Apenas se comporte desse modo. E quando você vai para a oração, diante do Pai, e de forma secreta, no sentido de orar, não para ser assistido, não para fazer espetáculo, não para receber aplausos, mas apresentar um coração sincero diante de Deus. Quando você vai para esse momento de oração, você apenas afirma na oração aquilo que você é na vida. Então a oração não é uma representação, é vida. A oração não é simples verbalização, é confirmação daquilo que você é. Então se você ora e verbaliza, mas o teu verbo, as tuas palavras, não coadunam, não concordam, não se conformam, não são coerentes com aquilo que você faz, o que você diz não vale nada. Porque o que vale de verdade, o que tem maior força, é aquilo que você faz. Então o que Jesus diz? Não façam como os hipócritas. Quando vocês orarem, é assim que vocês vão falar. E agora, quando ele vai falar sobre o modo de verbalizar, ele vai mostrar que a nossa verbalização é apenas uma afirmação daquilo que a gente faz. Então, como é que você vai orar? No lugar secreto, você vai falar assim: Pai, é a primeira palavra na oração que Jesus vai dizer. E quando eu faço essa declaração, Pai, agora eu estou mudando o modo como eu estou olhando para Deus. Porque na oração dos hipócritas, na oração dos representantes de um espetáculo, eles deixam bem claro que Deus e nós estamos numa distância muito grande, em que é impossível haver intimidade nesta relação. E quando Jesus usa a palavra Pai,
ele faz o que normalmente não é admitido por aquela geração de religiosos. Ele usa uma figura humana para representar uma figura divina. Quando Deus é colocado na figura de um membro de uma família, como se fosse uma figura humana, para aquela geração era diminuir o ser Deus, que tinha a pena trocada pelos escribas para que o nome Jeová fosse escrito nas suas transcrições do Velho para o Novo Testamento. Os escribas usavam uma pena exclusiva para poder escrever o nome Jeová ou Senhor, para colocar Deus exatamente numa posição, numa altitude e numa grandeza que fosse inalcançável. E Jesus diz: olha, Deus é Senhor, poderoso, grande, extraordinário, mas Ele é Pai. Então Ele está perto de você. Então Ele te abraça, então Ele te olha com carinho. Ele te olha de um jeito diferente. Ele tem sentimentos por você. Ele é poderoso, mas Ele tem, de algum modo, uma pessoalidade nesta relação com você que te coloca em um lugar de intimidade com Deus. Então, intimidade e honra se misturam nesta relação de pai e filho. Você não é apenas um servo, você é um filho de Deus. É isso que Jesus vai dizer, e é uma das coisas que mais escandalizam aos fariseus naquela época, é exatamente o modo como Jesus olha para Deus, como um pai que se aproxima, que abraça, que está perto e que não está tão distante como os religiosos costumam colocar Deus, numa posição de distanciamento, utilizando como desculpa a grandeza de Deus. Deus é realmente grande e poderoso, mas Deus é um ser que está perto de nós e que nos abraça carinhosamente como um pai. Quando Jesus diz nosso, Pai nosso, Ele vai usar um termo plural para quebrar a ideia de individualidade, porque para aqueles homens lá, Deus pertencia àquela classe, não pertencia aos demais seres comuns. E quando Jesus diz Pai nosso, Ele está dizendo, olha, Deus é de todos nós, ninguém tem poder de dizer Deus é meu. Quem sou eu? Quem é você que é membro dessa instituição para dizer que Deus está só aí com você? Tchum tchum. Deus é nosso. Deus se coloca nessa condição. Olha, gente, eu falaria mais hoje, né, sobre muitos detalhes que tem nessa oração, talvez até palavra por palavra, porque eu amo muito, eu gosto demais da linguística, então eu falaria sobre palavra por palavra, mas o tempo não vai dar. Então, em outra oportunidade, a gente continua falando sobre esta oração e vai em alguns detalhes que são maravilhosamente importantes para a gente. Tá bom? Quero me despedir de você, agradecer porque você esteve conosco hoje. O propósito foi alcançado, que é falar que o que se faz vale mais do que o que se diz na oração, tá certo? A oração inverbalizada. Um grande abraço, se Deus quiser, quinta a gente volta às 8 da noite aqui trazendo mais palavra de Deus para o seu coração no nosso culto aqui do Ministério Filhos da Graça. Que o amor, a graça e o consolo do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com você e com toda a sua família, hoje e sempre. Amém. Amém.